Você já percebeu que certas pessoas, mesmo sendo altamente inteligentes e bem-sucedidas, raramente ganham verdadeiro respeito e admiração quando falam em público? Enquanto outras, talvez menos eloquentes ou conhecidas, têm uma presença magnética que faz todos se inclinarem para escutar suas palavras. A diferença não está no que elas dizem, mas principalmente no que elas não dizem. Existem certas frases, comentários e expressões que pessoas verdadeiramente sábias simplesmente evitam pronunciar em público, não por hipocrisia ou falsidade, mas porque entendem profundamente o poder e as consequências das palavras. Os antigos filósofos estoicos eram mestres na arte da comunicação consciente. Eles sabiam que a sabedoria não se demonstra através de discursos grandiosos ou exibição de conhecimento, mas através da escolha cuidadosa sobre quando falar, como falar e, principalmente, sobre o que não falar. Hoje vou revelar as 12 coisas que pessoas sábias nunca dizem em público e por que evitar. Essas armadilhas verbais podem transformar completamente a forma como outros te percebem e respeitam. Mas antes de mergulharmos nessas 12 revelações, preciso te contar uma história que mudará a sua perspectiva sobre o poder do silêncio sábio. Havia um senador romano chamado Lúcio Valérius, que era conhecido por sua inteligência brilhante e vasto conhecimento em direito, filosofia e estratégia militar. Ele participava de todos os debates importantes no Senado, sempre tinha uma opinião formada sobre cada assunto e nunca perdia uma oportunidade de demonstrar sua erudição. Durante anos, Lúcio acreditou que estava construindo uma reputação sólida através de sua participação ativa nas discussões públicas. Ele corrigia outros senadores quando cometiam imprecisões históricas, expressava suas frustrações quando as decisões não seguiam sua lógica e sempre fazia questão de deixar claro quando discordava de posições populares, mas que ele considerava incorretas. Gradualmente, no entanto, Lúcio começou a notar algo desconcertante. Embora seus colegas reconhecessem sua inteligência, eles raramente buscavam seus conselhos em questões importantes. Quando ele falava, as pessoas escutavam educadamente, mas não pareciam verdadeiramente influenciadas por suas palavras. Ele tinha conhecimento, mas não tinha autoridade moral. Tinha razão técnica, mas não inspirava confiança emocional. Um dia, após uma sessão particularmente frustrante no Senado, onde seus argumentos logicamente superiores foram ignorados em favor de uma proposta menos elaborada de um colega mais reservado, Lúcio procurou Marcus Cato, um senador mais velho conhecido por sua sabedoria e pela forma como comandava a respeito, mesmo falando pouco. Marcus, disse Lúcio, não entendo por que minhas ideias, mesmo sendo superiores, frequentemente são ignoradas, enquanto as suas, mesmo sendo mais simples, são imediatamente aceitas e implementadas. Marcus sorriu com a sabedoria de quem havia aprendido essa lição através de décadas de observação. Meu jovem amigo, respondeu, você fala para demonstrar o que sabe. Eu falo para influenciar o que acontece. Você usa palavras para provar sua inteligência. Eu uso palavras para criar mudança. A diferença não está no que dizemos, mas no que escolhemos não dizer. Essa conversa abriu os olhos de Lúcio para um princípio fundamental da sabedoria estoica. O poder das palavras não está na quantidade ou na complexidade, mas na escolha consciente e estratégica. A partir daquele dia, ele começou a observar não apenas o que pessoas sábias diziam, mas principalmente o que elas evitavam dizer. A primeira coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é eu sei tudo sobre isso. Mesmo quando possuem conhecimento profundo sobre um assunto, elas entendem que proclamar conhecimento total é uma armadilha dupla. Primeiro, demonstra arrogância intelectual que afasta as pessoas e reduz sua receptividade às suas ideias. Segundo, cria uma expectativa impossível de manter, porque conhecimento verdadeiro sempre revela o quanto ainda não sabemos. Sócrates, embora não fosse estoico, articulou perfeitamente essa ideia quando disse, só sei que nada sei. Pessoas sábias entendem que quanto mais aprendem sobre qualquer assunto, mais percebem a vastidão do que ainda desconhecem.
Por isso, elas preferem expressar ideias com frases como "na minha experiência" ou "pelo que observei", em vez de fazer declarações absolutas sobre seu conhecimento. A segunda coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "você está completamente errado". Mesmo quando discordam fundamentalmente de uma posição, elas sabem que confronto direto raramente muda opiniões, apenas cria resistência e defensividade. Em vez disso, elas usam abordagens como "vejo de forma diferente" ou "minha experiência sugere outra perspectiva", que abrem espaço para diálogo em vez de debate combativo. Marco Aurélio escreveu: "Sempre que você quiser se alegrar, considere as boas qualidades de seus companheiros". Pessoas sábias entendem que mesmo quando alguém está errado sobre algo específico, pode ter razão sobre outros aspectos, e que atacar diretamente uma posição frequentemente fortalece a resistência da pessoa a mudanças de perspectiva. A terceira coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "isso é impossível". Elas sabem que a palavra impossível frequentemente revela mais sobre limitações de imaginação do que sobre limitações da realidade. História está cheia de coisas que eram consideradas impossíveis até que alguém as realizou. Em vez de declarar impossibilidade, pessoas sábias expressam ceticismo construtivo. Isso seria extremamente desafiador. Ou, não vejo como isso poderia funcionar com os recursos atuais. A quarta coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "eu nunca faria isso". Esta frase revela julgamento moral sobre as escolhas de outros e frequentemente soa hipócrita, porque circunstâncias extremas podem levar qualquer pessoa a agir de formas que nunca imaginaram. Epicteto, que foi escravo, entendia profundamente como circunstâncias podem moldar comportamentos, e pessoas sábias reconhecem que julgamento fácil das escolhas dos outros frequentemente demonstra falta de empatia e compreensão da complexidade humana. A quinta coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "você deveria fazer isso". Dar conselhos não solicitados é uma das formas mais rápidas de irritar pessoas e demonstrar falta de respeito pelos limites alheios. Pessoas sábias entendem que conselhos só são eficazes quando são pedidos, e mesmo assim devem ser oferecidos como perspectivas pessoais, não como diretrizes universais. Elas preferem compartilhar experiências próprias e deixar que outros tirem suas próprias conclusões. A sexta coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "isso não é problema meu". Mesmo quando algo realmente não é responsabilidade direta delas, elas entendem que expressar desinteresse publicamente cria uma impressão de egoísmo e falta de espírito comunitário. Se não podem ou não querem se envolver em algo, elas encontram formas respeitosas de declinar sem soar indiferentes ao bem-estar geral. A sétima coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "eu já sabia disso". Quando alguém compartilha informação ou uma descoberta, interrompê-la para declarar conhecimento prévio não apenas rouba o momento da pessoa, mas também cria uma dinâmica competitiva desnecessária. Pessoas sábias permitem que outros tenham seus momentos de compartilhamento, mesmo sobre coisas que já conhecem, porque entendem que relacionamentos são mais importantes que demonstrações de inteligência. A oitava coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "não é culpa minha". Mesmo quando tecnicamente verdadeiro, declarar inocência publicamente frequentemente soa defensivo e pode implicar que a culpa pertence a outra pessoa específica. Pessoas sábias preferem focar em soluções em vez de atribuição de culpa, usando frases como "vamos ver como podemos resolver isso", em vez de se distanciar do problema. A nona coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "isso é óbvio". O que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra devido a diferenças em experiência, educação ou perspectiva. Declarar algo como óbvio pode fazer outros se sentirem inadequados ou estúpidos, criando ressentimento e fechando canais de comunicação. Pessoas sábias reconhecem que diferentes pessoas têm diferentes pontos de partida intelectuais
e tratam todas as perguntas e observações com respeito. A 10ª coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "eu não me importo". Mesmo quando genuinamente não têm preferência sobre algo, elas entendem que expressar indiferença pode ser interpretado como desinteresse nas pessoas envolvidas ou no processo de tomada de decisão. Em vez disso, elas podem dizer: "Estou confortável com qualquer decisão que vocês tomarem", ou "confio no julgamento do grupo". A 11ª coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "você sempre" ou "você nunca". Essas generalizações absolutas raramente são verdadeiras e frequentemente provocam defensividade porque a pessoa imediatamente pensa em exceções. Pessoas sábias entendem que comportamentos humanos são complexos e contextuais, então elas falam sobre situações específicas em vez de fazer caracterizações gerais sobre o caráter das pessoas. A 12ª coisa que pessoas sábias nunca dizem em público é "eu não tenho tempo para isso". Embora possa ser factualmente verdade, essa frase frequentemente comunica que a pessoa ou situação não é suficientemente importante para merecer seu tempo. Pessoas sábias reconhecem que todos temos as mesmas 24 horas por dia e que dizer não ter tempo é realmente dizer que algo não é prioridade. Elas preferem ser honestas sobre prioridades. "Isso não se encaixa nas minhas prioridades atuais", ou "tenho outros compromissos que não posso alterar". Mas por que essas 12 coisas são tão importantes de evitar? A resposta está na compreensão estoica sobre o poder das palavras de moldar realidades e relacionamentos. Cada palavra que você fala publicamente contribui para a percepção que outros têm sobre seu caráter, sabedoria e confiabilidade. Pessoas sábias entendem que reputação é construída não apenas através de ações, mas através da consistência entre pensamentos, palavras e ações. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância da moderação na fala. Ele entendia que palavras podem construir pontes ou criar muros, podem inspirar admiração ou provocar resistência, podem demonstrar sabedoria ou revelar imaturidade. O que torna alguém verdadeiramente sábio não é a quantidade de conhecimento que possui, mas a habilidade de usar esse conhecimento de forma que beneficie não apenas a si mesmo, mas também os outros. Evitar essas 12 frases não é sobre ser falso ou manipulativo. É sobre ser estratégico na comunicação, consciente do impacto das palavras e respeitoso com a dignidade e inteligência dos outros. Pessoas sábias entendem que comunicação eficaz não é sobre ganhar argumentos ou impressionar outros com conhecimento, mas sobre criar conexões genuínas e influenciar mudanças positivas. Quando você evita essas armadilhas verbais, várias coisas acontecem automaticamente. Primeiro, você se torna mais atrativo conversacionalmente porque as pessoas se sentem seguras e respeitadas em sua presença. Segundo, suas palavras ganham mais peso porque você fala menos, mas com mais intenção. Terceiro, você desenvolve uma reputação de pessoa equilibrada e thoughtful, que considera cuidadosamente antes de falar. Mais importante ainda, você cria espaço para que outros se expressem sem se sentirem julgados ou diminuídos. Isso não apenas melhora seus relacionamentos, mas também te dá acesso a mais informações e perspectivas, porque as pessoas são mais abertas com quem sentem que as ouve genuinamente, sem agenda de correção ou julgamento. A prática dessa comunicação consciente requer vigilância constante no início, porque muitas dessas frases são hábitos verbais profundamente enraizados. Mas com tempo e prática, você desenvolverá uma intuição natural sobre o que dizer e o que não dizer em diferentes contextos sociais. Lembre-se de que o objetivo não é se tornar passivo ou evitar completamente expressar opiniões. É sobre expressar opiniões de forma que mantenha sua integridade enquanto preserva relacionamentos e cria espaço para diálogo construtivo. Pessoas sábias têm opiniões fortes, mas as expressam de forma que inspira reflexão em vez de resistência.
Uma estratégia prática para implementar essas mudanças é fazer uma pausa de 2 segundos antes de responder em conversas. Use esse tempo para considerar não apenas se o que você está prestes a dizer é verdade, mas se é útil, necessário e expresso da forma mais construtiva possível. Outra estratégia é desenvolver um vocabulário de frases alternativas para cada uma dessas 12 armadilhas. Em vez de "você está errado", pratique "vejo de forma diferente". Em vez de "isso é impossível", use "isso seria um grande desafio". Essa preparação mental torna mais fácil escolher palavras melhores no calor da conversa. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda nessa questão da comunicação sábia. Cada uma dessas 12 frases que pessoas sábias evitam revela algo sobre nossa própria necessidade psicológica de validação, superioridade ou controle. Quando dizemos "eu sei tudo sobre isso", frequentemente estamos tentando estabelecer nossa credibilidade porque internamente não nos sentimos suficientemente respeitados. Quando dizemos "você está completamente errado", muitas vezes estamos mais interessados em estar certos do que em encontrar a verdade. Os estoicos entendiam que verdadeira sabedoria requer não apenas conhecimento intelectual, mas também maturidade emocional. Marcus Aurelius constantemente se lembrava em suas meditações pessoais de que outras pessoas têm suas próprias perspectivas válidas, suas próprias experiências que moldaram suas opiniões, e que confronto raramente leva à iluminação mútua. Existe também o aspecto cultural dessas 12 armadilhas verbais. Em uma sociedade que valoriza debate combativo, opiniões instantâneas e demonstrações públicas de conhecimento, escolher não participar dessas dinâmicas pode parecer fraqueza, mas pessoas verdadeiramente sábias entendem que força real vem da autoconfiança de não precisar provar nada para ninguém através de palavras. Considere como essas 12 coisas se manifestam em diferentes contextos. No ambiente de trabalho, evitar "isso não é problema meu" pode significar a diferença entre ser visto como colaborador ou como alguém que só se importa com suas responsabilidades mínimas. Em relacionamentos pessoais, evitar "você sempre" ou "você nunca" pode prevenir escalações desnecessárias de conflitos menores. Há também uma questão de timing na comunicação sábia. Às vezes, a verdade precisa ser dita, mas a forma e o momento fazem toda a diferença. Uma pessoa sábia pode discordar fundamentalmente de uma ideia, mas escolher um momento privado para expressar suas preocupações em vez de criar constrangimento público. Pode ter conhecimento que contradiz o que alguém está dizendo, mas permitir que a pessoa termine sua linha de raciocínio antes de oferecer perspectivas adicionais. O conceito estoico de virtude como conhecimento se aplica diretamente aqui. Não basta saber intelectualmente que essas 12 frases devem ser evitadas. É necessário desenvolver a disciplina emocional para resistir à tentação de usá-las quando estamos frustrados, ansiosos ou defensivos. Essas são exatamente as situações onde nossa verdadeira sabedoria é testada. Epicteto, em seus discursos, falava frequentemente sobre a diferença entre impressões iniciais e julgamentos considerados. Nossa primeira reação em uma conversa pode ser dizer "isso é óbvio" quando alguém explica algo que consideramos básico. Mas a sabedoria está na pausa entre essa impressão inicial e nossa resposta verbal, onde podemos escolher uma reação que honra tanto nossa integridade quanto a dignidade da outra pessoa. Existe também um aspecto estratégico mais profundo nessa comunicação consciente. Quando você consistentemente evita essas armadilhas verbais, você desenvolve uma reputação de pessoa thoughtful e equilibrada. Isso significa que quando você ocasionalmente precisa ser direto sobre algo importante, suas palavras carregam muito mais peso porque não são diluídas por comentários desnecessários ou julgamentos apressados. Pessoas começam a procurar sua opinião especificamente porque sabem que você não fala por falar, que considera cuidadosamente antes de se expressar, e que quando você tem algo a dizer,
provavelmente vale a pena escutar. Essa é uma forma de capital social que não pode ser comprada ou fingida, apenas construída através de anos de comunicação consistentemente sábia. A neurociência moderna confirma o que os estoicos intuíam sobre o poder das palavras. Cada vez que você resiste ao impulso de usar uma dessas 12 frases, você está literalmente fortalecendo os circuitos neurais associados ao autocontrole e consideração por outros. Cada vez que você escolhe uma resposta mais thoughtful, você torna mais fácil fazer a mesma escolha no futuro. Mas talvez o aspecto mais transformador de evitar essas 12 coisas seja como isso muda sua própria relação com conversas e relacionamentos. Quando você não está mais focado em provar pontos, corrigir outros ou demonstrar superioridade, você pode realmente escutar o que as pessoas estão dizendo. Você pode aprender coisas novas, descobrir perspectivas interessantes e construir conexões mais profundas. Isso não significa concordar com tudo ou nunca expressar discordância. Significa expressar discordância de forma que preserva a possibilidade de mudança mútua de perspectiva. Quando você diz, vejo de forma diferente por causa desta experiência que tive, você abre espaço para que a outra pessoa considere sua perspectiva sem se sentir atacada ou diminuída. Há também uma dimensão de humildade intelectual nessa abordagem. Cada uma dessas 12 frases implica uma certeza que pessoas verdadeiramente sábias raramente sentem sobre questões complexas. Isso é impossível. Assume conhecimento completo de todas as variáveis. Você está completamente errado. Assume que você tem acesso à verdade absoluta sobre o assunto. A realidade é que a maioria das situações humanas é nuançada, contextual e multifacetada. Pessoas sábias reconhecem essa complexidade e falam de forma que honra essa nuance, em vez de simplificar tudo em categorias binárias de certo e errado, possível e impossível. Marco Aurelius frequentemente se lembrava de que até mesmo pessoas com as quais discordava profundamente, provavelmente tinham alguma experiência ou insight que ele poderia aprender. Essa curiosidade genuína sobre as perspectivas dos outros se manifesta naturalmente em uma comunicação que evita julgamentos apressados e declarações absolutas. Implementar essas mudanças na comunicação também requer honestidade sobre nossas próprias motivações. Quando você sente vontade de dizer, eu já sabia disso, pare e pergunte-se, por que é importante para mim que outros saibam que eu já tinha esse conhecimento? Quando você quer dizer, isso não é problema meu, considere, estou realmente sem recursos para ajudar ou estou simplesmente priorizando minha conveniência? Essa autorreflexão, honesta, frequentemente revela que muitas de nossas reações verbais automáticas vêm de inseguranças, defensividade ou necessidades de validação que podem ser endereçadas de formas mais construtivas. Em vez de usar conversas para gerenciar essas necessidades psicológicas, podemos usar outras práticas como journaling, meditação ou conversas honestas com pessoas próximas. O resultado final de praticar essa comunicação mais consciente é que você se torna alguém com quem as pessoas genuinamente gostam de conversar. Você se torna uma pessoa segura para vulnerabilidade, curiosidade e exploração de ideias. As pessoas saem de conversas com você sentindo-se ouvidas, respeitadas e talvez até mesmo um pouco mais sábias. Se você chegou até aqui, é porque reconhece que sabedoria não está apenas no que sabemos, mas em como comunicamos o que sabemos. Se essas 12 revelações sobre comunicação sábia ressoaram com você, se você está pronto para elevar o nível das suas interações sociais através de uma comunicação mais consciente e estratégica, deixe um comentário com a palavra sabedoria, para que eu saiba que esta mensagem chegou até você. Se ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de pessoas comprometidas em aplicar princípios estoicos para uma comunicação mais eficaz e relacionamentos mais saudáveis. E se este vídeo te ajudou a entender como pequenas mudanças na forma de falar podem ter grande impacto na forma como outros te percebem, like ajuda muito para levar essa sabedoria
para mais pessoas que precisam ouvi-la. Como Epicteto nos ensinou, temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Mas quando falamos, que seja com a sabedoria de quem entende o verdadeiro poder das palavras bem escolhidas.